como que o texto bíblico ele é rico, extraordinário, e como a gente pode aprender, né? Mais um contexto de dificuldade na família, e a gente vai vendo Deus aqui vai atuar para transformar essa situação. Bom, Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aí iniciando mais uma pré-aula nessa semana e nós estamos trabalhando aí o segundo trimestre das lições bíblicas CPAD, adultos, e tem como temática esse trimestre o relacionamento em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então aí já estamos na lição 7, já estamos andando bem aí, caminhando, né? O trimestre está passando voando aí. E a lição 7 tem como tema o relacionamento entre nora e sogra. É interessante como a palavra de Deus ela aborda vários assuntos, né? Quem diria que a palavra de Deus aborda um tema tão conhecido nosso, principalmente daqueles que são casados, do relacionamento entre nora e sogra. Mas fala, né? Vai falar ali no livro de Ruth, e quando a gente trabalha, a gente vai ver ali o relacionamento dessas duas mulheres. E aí essa lição ela tem uma diferença das demais, né? Que a gente estudamos. Elas têm 4 tópicos, que é a crise econômica na terra da Judéia, 2, superando as crises existenciais, fé e trabalho numa perspectiva. E Ruth encontra o remidor da família. Texto áureo diz assim: disse porém Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. E a verdade prática diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre a nora e sogra, bem como genro e sogro. Então, a palavra, né, chave dessa lição é até honra. E a leitura bíblica em classe ela está registrada no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, versículo 8, depois do versículo 12 ao versículo de número 14. Uma coisa interessante, né? Como ele é um livro pequeno, ele tem 4 capítulos, então eu já deixo aí como sugestão aos professores e também aos alunos que possa, né, trabalhar nessa semana e ler o livro, né? Um livro com 4 capítulos, uma história bem, não é um livro extenso, então é um livro muito bom e é um livro, como todos os livros da Bíblia, né? Um livro interessantíssimo que a gente vê ali a história dessas duas mulheres. E uma coisa que eu até vi hoje, esses dias, o Adalto Lourenço, né? Ele é um cientista aí que trabalha na questão dos design inteligente. Eu estava vendo uma palestra dele sobre cosmovisão cristã, e aí ele começou a ler a partir de Gênesis, principalmente ali a história de José, e ele disse uma coisa muito interessante, porque eu também gosto de ler o texto assim, nós lemos o texto bíblico como uma história como ela é. Então, sem a gente inicialmente querendo fazer já uma aplicação espiritual do texto, mas nós olhando a história. Nós, quando a gente vai ler a história, a gente já está fazendo uma aplicação espiritual. Ler tudo o que está acontecendo ali, como que é a vida de José, ou especificamente aqui nessa lição, por que a, a, a Noemi saiu de Jerusalém, de Belém, por que a Ruth foi encontrada lá, o que aconteceu na família, e a gente vê qual é o contexto ali, né? O contexto de crise
a NVI, ela coloca até uma coisa interessante, quando ela vai falar dos antecedentes históricos, e ela fala muito da questão, porque esse livro ele está inserido na época dos juízes, que é uma época muito complicada para o povo de Israel. É uma época em que a questão moral e religiosa ela está em um nível de fragmentação muito grande. Então é dentro desse contexto que ainda para piorar a situação vem uma fome ainda. E aí, dentro de toda essa história, a gente vai ver como que as coisas vão como que as coisas vão acontecendo para que essas mulheres elas tenham vamos dizer assim, um Deus trabalhando na vida delas, porque como esse livro ele está entre Juízes e Samuel e é uma transição porque um chavão que existe no livro de Juízes é que não havia líder e não havia rei em Israel. E aí que é interessante porque a história de Noemi e de Ruth, eles serão a família de onde virá o rei Davi. Então é interessante a gente ler esse livro e como ele vai fazer a conexão entre Juízes e Samuel. E a introdução, ela diz assim, nessa lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. E ainda tem uma coisa mais interessante, né? Ela é uma moabita ainda. Então ela é uma pessoa que nem pertence à comunidade de Israel. E a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. E é a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar as crises da escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Então realmente é uma história fantástica. Eu já li diversas vezes. É um livro, além de ser, como eu disse, um livro muito pequeno, então você consegue ler em horas, você consegue ler o livro. É, na semana dá para você ler umas 4 vezes, 10 vezes, quantas vezes você quiser. E a história é muito bonita e é uma história muito cativante. Então, realmente é uma história muito bela. Então, como que tudo vai acontecendo e nós que sabemos que Deus é aquele que ele entra, aquele que restaura, que salva, e como que Deus ele usa dessa situação para se manifestar para nessa família e essa família será a família que vai de onde provirá o Davi, o rei de Israel. Então a escassez que provocou a fome na casa do pão, que é a crise econômica na terra de Judá. A gente tem visto, né? A gente tem estudado, eu tenho dado aula nas lições de número ímpar, mas a lição de número 6 mesmo, né? Ela trabalhou dentro do contexto da família do Sansão. E ali é interessante a gente ver como que um homem que foi escolhido por Deus e os seus pais tiveram uma manifestação, um contato com Deus, né? Uma teofania ali. E a gente vai ver que ele vai tomar um rumo totalmente diferente para aquilo que Deus tinha na vida dele. E a gente foi uma aula também que estudamos sobre ali a família de José, onde a gente estudou sobre a preferência do pai. E a gente também viu como que a, a Bíblia está recheada de dramas familiares, problemas, dificuldades, tudo elas vindo de uma crise, seja uma crise na família, uma crise é, econômica na questão do território. José, o Egito passou por um período grande de fome e ele, dentro de tudo aquilo que aconteceu com ele, Deus usou como instrumento para a manutenção do povo de Israel. E a gente viu isso também com Sansão,
né, com tudo que aconteceu com ele, com todo o problema existencial que ele enfrentou por causa de uma escolha em viver em pecado, mas Deus ainda assim o usou como instrumento nas suas mãos, e ele é uma referência lá no livro de Hebreus, quando vai falar dos heróis da fé. Então Deus, as crises vêm, dificuldades ocorrem, mas Deus é aquele que pode intervir nessas situações. Então, a escassez que provocou a fome na casa do pão, Ruth 1:1. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Da Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Nós temos isso aí em Levítico, capítulo 26, do versículo 18 ao versículo número 20. E naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegando ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem verdade, nem todos agiam assim, do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Então a gente vê que dentro de um contexto de juiz, qual foi a consequência? Né? Uma região onde os líderes, e nessa época a gente sabe que os juízes, podia ter mais de um juiz na mesma época. E qual foi a consequência? O território mal administrado fez com que houvesse uma desorganização, e isso ocasionou tanto a questão da idolatria, mas também a questão da má administração dos recursos da terra. E então vem-se uma seca e a família de Noemi, ela é acometida por isso, então eles vão tomar uma decisão. Então, a crise de uma família. E aí Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13. Então, a família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilim. Enquanto estava na Judéia, a crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de soluções para a subsistência da família em outro lugar. Uma vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras plenas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Então, diante de uma questão de crise, de dificuldade, qual é a decisão a tomar? Vamos para um lugar onde tem prosperidade, onde a gente pode ter alimento. Mas a gente percebe aqui que, dentro de uma família que tem o conhecimento de Deus, né, que tem o temor de Deus, o que ele deveria fazer? Tomar a decisão mais apropriada, orar a Deus, buscar um direcionamento para ele tomar uma decisão acertada. Porque a crise, né, e esse é um problema das crises, das dificuldades. Muitas das vezes a gente toma decisões antecipadas no momento, e uma coisa que eu tenho aprendido, e acho que eu até falei em algumas aulas anteriores, que a gente é livre para fazer o que quiser. A gente só não é livre para escolher as consequências. Então, é assim que funciona a vida, né? Então, a forma como nós administramos a nossa vida em meio às dificuldades, em meio à crise, em meio ao problema, ela vai determinar o rumo das coisas que acontecerão na nossa vida. E uma coisa que nós temos que aprender aqui é como a palavra de Deus nos orienta a tomar decisões em momentos de dificuldades. Qual vai ser o nosso comportamento? E tem aí, continuando aí, tem uma outra parte, eu achei interessante a gente trabalhar mais aqui. Então a Bíblia, a revista está muito, muito gostosa de ler, porque o autor, ele realmente ele usou bem as partes do livro de Ruth. E assim, é um livro muito rico, né? O professor, na lição 7, não terá problema de trabalhar a temática, porque ele tem muito assunto, tem muito subsídio, e dá para trabalhar tanto nessa questão existencial da família e principalmente na temática que nós estamos estudando, que é em relação à sogra e à nora. Mas como que todo um contexto familiar, ele o texto bíblico nos ensina como que a família ela vai tomando decisões dentro de uma dificuldade que elas estão passando. Então, o casamento dos seus dois filhos com duas moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi.
Mas, de repente, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Então a gente vê que ele tomou uma decisão de sair de Belém, vai para uma outra região e quando chega lá, os seus filhos casam com mulheres estrangeiras que, dentro de um contexto bíblico, ela não era a melhor coisa a fazer. Então a gente vai vendo aqui, ainda que a gente sabe pela revelação da palavra de Deus que Deus vai entrar com providência, mas a gente vê que o que ocasionou as decisões equivocadas dessa família, né? Como Elimeleque, ele tomou as decisões, ele é o chefe da família e ao levar essa família para uma outra região, casou seus filhos com mulheres estrangeiras, que biblicamente eram algo proibido, a não ser que elas passassem por todo um processo de realmente se tornar israelitas, mas a gente vai vendo o que vai acontecendo. E aí o que vai ocorrer? Ele morre, os filhos morrem, e aqui, ainda hoje, né, não é fácil para uma viúva viver hoje, dependendo se ela for uma pessoa já avançada em idade. Claro que hoje nós temos todo o sistema de previdência social, essas questões de a pessoa poder receber pelo menos um salário, mas a gente sabe que não são condições, a pessoa hoje, mesmo no nosso país, ela não consegue viver numa situação confortável com um salário mínimo, e ainda se essa pessoa ela tiver algum problema de doença crônica, como que ela vai viver, dependendo de todo o sistema de saúde que nós temos. Então, até hoje, dependendo da viúva, quantos anos ela tem, não é também uma situação fácil de se viver. E imagina na época bíblica em que a, o pai, e ele é o responsável por toda a manutenção da família, e os seus filhos é aquele que vai dar continuidade em tudo aquilo que a família tem e também na herança da família, e ele é responsável em cuidar dos seus pais até a morte. Por exemplo, a gente vê aquele texto bíblico, aquele homem que diz para Jesus: deixe eu primeiramente enterrar o meu pai e depois eu te sigo. Não é nem que o pai deles estava morrendo, mas é que ele, dentro da cultura da época, o filho era responsável pela vida dos seus pais. Então o que ele está dizendo assim: olha, Jesus, eu até te sigo, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. E aí, claro, aí quando Jesus rebate ele, né? O que Jesus estava querendo dizer que seguir Jesus é mais importante do que cuidar dos seus pais, no caso do contexto histórico de Israel, lá em que eles viviam. Então a gente vai vendo como que a dificuldade que essas mulheres vão encontrar aqui, na época, é algo assim que realmente foi muito difícil. E como que se ela se comporta diante dessa situação? Qual vai ser o comportamento? Quais decisões que serão tomadas? E o título do tópico é a crise econômica da Judéia e as fatalidades do seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. E aí você vê, né, como que o texto bíblico ele é rico, extraordinário, e como a gente pode aprender, né? Mais um contexto de dificuldade na família, e a gente vai vendo Deus aqui vai atuar para transformar essa situação. Então, superando as crises existenciais. Aí você pode fazer a pergunta, né? Quem não tem crise existencial? Quem não tem dificuldade? Quem não passa por problemas? E aí, Noemi decide voltar à sua terra. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 a 8. Então, qual é a decisão que ela vai tomar? Ela está na região que não é a sua casa, e ela certamente pensou nos seus maridos, nos seus parentes, e também houve a notícia de que Belém, Israel, estava prosperando, as coisas estavam indo bem. Então a viúva com suas 2 noras, moabitas, órfã e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe.
na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre a nora e a sogra, entre as duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Então, quando Noemi ela toma a decisão de retornar à sua terra, então a Ruth vai dizer uma frase muito conhecida, né? Quem lê o livro de Ruth, em que ela diz que ela quer ir com ela e que o Deus dela seria, o Deus de Noemi seria o Deus dela também. E que a terra dela seria a terra dela também. Então a gente percebe que a amizade de Ruth, que ela nutria para sua sogra, não era somente por causa que ela tinha casado com os filhos. Realmente ela tinha um vínculo de honra, ela honrava a sua sogra, ela tinha uma amizade com a sua sogra e queria o bem dela. Então ela toma a decisão de retornar para casa e Ruth toma a decisão de permanecer com sua sogra, apesar de ela não poder mais dar filhos para que a Ruth pudesse se casar. Então, Ruth conhece o Deus de sua sogra, ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi, a convivência com a sogra gerou em Ruth o conhecer de Deus de Noemi. Certamente, com essa aproximação, com esse relacionamento, ela acabou tendo um maior conhecimento acerca do Deus de Israel. Então, a respeito do sofrimento e as necessidades vividas dentro daquela família, a Moabita descobriu que o Deus da sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Claro que não tem como a gente não concordar com isso. Certamente Ruth viu o comportamento de Noemi na época em que ela era casada com seus filhos, como ela era devota para com seu Deus. 3. Unidas contra a crise. Toda família pode passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudanças diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto, isto é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaraçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Deus é pelo seu povo, isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Sua perspectiva de fé animou a sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. Então, dentro de um contexto bíblico, e aí a gente está falando do contexto do livro de Ruth, uma coisa é certa, que crise, ela traz incertezas, sofrimento e angústia. Mas ela pode ser, e ela muitas vezes, e principalmente no contexto bíblico, ela é um meio que Deus usa para se revelar. A gente, como eu tenho, não só eu dei a lição, que falo que ela tratou a questão de José, mas também cheguei a ministrar que é uma mensagem que Deus faz a diferença. Que quando Deus administra o sofrimento, há amadurecimento. Então é muito normal, dentro dos textos bíblicos, nós vemos personagens bíblicos, nas histórias da Bíblia, passar por dificuldade, e dentro dessa dificuldade nós vamos ver eles superando essas dificuldades, porque Deus interviu na situação deles. No caso de José, caso de Moisés, Davi, tantos outros personagens bíblicos. Então, a crise é um momento de dificuldade que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo, nem saber o que está acontecendo, mas se a gente confiar em Deus, Deus é aquele que pode mudar a situação. Vou dar uma corridinha aqui porque é um tópico, é uma lição muito extensa, e até o tópico 4 eu vou dar só uma passadinha muito rápida,
Então, a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e a outra ficando, a fim de superar juntas em Deus todas as dificuldades. E 3. Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada à terra do pão. Ruth 1,19. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duas experiências passadas em Moab, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar as crises de subsistência, confiando inteiramente em Deus, no Deus da sua sogra. Então a sogra e a nora, agora então, juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da fé, Abacuque 2,4 e Romanos capítulo 1, versículo 7. Então, ela retorna e, ao chegar novamente, as pessoas perguntam para ela e ela se identifica como uma mulher amargurada e a gente olha assim, mas imagina uma mulher que perdeu seu esposo, 2 filhos, né? A gente não sabe, ela certamente perdeu muito daquilo que eles tinham de bens e ela está voltando, né, com uma mão na frente e outra atrás. Está voltando numa situação muito difícil, viúva e idosa, né? Mas ao lado dela tem uma mulher que crê no Deus em que ela serve. E aí o que ela vai fazer? Ela vai conseguir vencer por meio do quê? Do trabalho. Isso é interessante, né? Como que a Ruth, ela não só cria em Deus, mas era a mulher que realmente pôs a mão na massa. Então, uma nova perspectiva produzida para a fé, ela tem que ser evidenciada pelo trabalho. Então, a gente fala, a gente acredita em Deus, ou a gente entra numa situação de crise e de dificuldade, mas a gente perde a esperança, perseverança de querer dar a volta por cima e recuperar a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio das colheitas das cevadas, Ruth 1:22, e muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Então, dificuldades, Simão, nós sempre teremos, né? Então, aqui eu não sei como que os professores irão trabalhar, né, nessa perspectiva, essa lição no domingo. Mas uma coisa a gente pode entender, né? A gente trabalhando nessa temática na família. E às vezes a gente vê e a gente tem visto que o mundo ele não tem sido fácil. Principalmente para aqueles que são cristãos, que professam sua fé, que querem viver honestamente. A lição passada, a gente vê na questão dos pais, quando os pais são piedosos, mas os filhos são rebeldes. A gente vê, passa por isso, né? Nós temos passado como igreja por essas situações. Muitas vezes os nossos filhos não seguem a mesma fé, ou a gente passa por um momento de dificuldade, muitas vezes doenças que a família é acometida, algum membro da família é acometido, ou falta, perca de emprego. Como lidar com essa situação? Crendo em Deus, regaçando as mangas e trabalhando. E a gente tem que sempre ter também no nosso meio pessoas que têm essa autoestima, pessoas que realmente nos faça a olhar para a realidade, né? Ter autoestima não é negar a realidade, não é às vezes as pessoas perguntam, como é que tá a sua bênção, né? Sua vitória. A gente queria, mas a gente tem umas derrotinhas no meio, a gente tem umas tropeçadas. Porque a vida é assim, né, irmão? A vida ela é feita de altos e baixos. A vida tem os seus momentos de felicidade, mas também tem os seus momentos de tristeza. E a gente tem que entender que a gente precisa, com fé, com trabalho, nessa perspectiva que a gente tem a partir de Deus, que a gente precisa correr atrás. Então é muito bom ter pessoas assim como a Ruth, né? Pessoas que vai lá e não, vamos trabalhar, vamos conseguir, vamos conquistar. E ela ia, né, lá para o campo, né? A hora do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ela teve a iniciativa, persistência e não teve medo de correr riscos.
Está determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado, mas adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira, para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. E aqui você vê, né, de tudo aquilo que elas passaram, de todas as dificuldades que elas tiveram, a gente vê a Ruth o que é, como ela honra a sua sogra, a bondade que ela tem, o cuidado que ela tem, que a gente pode fazendo um anacronismo aqui, né? A gente vê o que? Um amor ao próximo, né? Aquilo que Jesus ensina, o que está dentro da palavra de Deus, que é o princípio bíblico de que é amar o próximo. E uma coisa interessante aqui, que como a gente está falando dentro de um contexto de família, como que ela honra a pessoa, no caso da sua sogra. E hoje nós vivemos um momento tão complicado na nossa vida. Eu, infelizmente, não tenho mais uma sogra, minha sogra é falecida, e eu gostaria muito de que ela tivesse hoje, até para ver tudo que aquilo aconteceu, tudo que a filha dela conquistou, que hoje ela tem, a família que nós temos, as netas. Mas uma coisa que o texto bíblico nos mostra é como que nós temos que respeitar as pessoas que Deus colocou na nossa vida. E aí eu estou falando da questão da sogra, estou falando da questão dos pais, né? Como que a gente tem visto as pessoas negligenciando toda a questão do tratamento de pessoas mais velhas, uma sociedade em que não respeita mais a experiência das pessoas idosas, e a gente trata essas pessoas muitas vezes como pessoas que estão ultrapassadas, com pessoas que não têm nada mais a oferecer, mas a gente vê o texto bíblico não é tão bonito aqui, como a forma como o Ruth trata a sua nora, foi percebida por Boaz, e ela está aqui. E interessante como todo o contexto bíblico, todos os mandamentos bíblicos estão acontecendo aqui, né? Ela amando a sua nora, a sua sogra, ela, ao entrar na colheita aqui, é, na época, também está acontecendo um princípio bíblico aqui, que as pessoas tinham que deixar essas espigas para as pessoas que vinham atrás, para poder ter o que comer. E aí o Boaz ele vê esse ato de generosidade da Ruth, de honrar a sua sogra, e ele então começa ali a providenciar todo o que é necessário para essas duas mulheres. Então, síntese do tópico 3. A chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança, a autoestima em Noemi. E é isso que é bonito, né? Ela chega de um contexto de sofrimento, está vindo de uma situação difícil, uma terra distante, e ao chegar em Belém, toda a perspectiva vai mudar agora. Aí a esperança ela é reacendida, a autoestima de Noemi. É que assim, né? Eu quero deixar esse texto para os irmãos, os professores, alunos, ler a história de Ruth. É muito bonita, porque a gente vê como que a Noemi, ela vem, como os primeiros capítulos, né? Ela vem assim, tipo, lamentando tudo aquilo que aconteceu, mas quando a Ruth, ela chega da colheita, aí ela fala que encontrou Boaz, a forma como ela tratou a Ruth, e aí a gente já vê que a Noemi fica toda animada, e falou, ele era o remidor, e aí ela vai incentivando a Ruth, e Ruth vai trabalhando, vai buscando esse objetivo. E ela entendeu o que a sogra dela falou, seguiu os conselhos. Então é um livro extraordinário por causa disso. Então, aqui eu vou só fazer um comentário muito rápido, né, ao tempo já está estourando aqui, mas isso aqui é uma coisa importante para principalmente nós, professores que dão aula, de realmente entender como que funcionava essa questão do remidor, né, dessa questão que ele tinha uma obrigação de, de assumir, no caso, ele tinha que casar novamente com Ruth, mas a gente vai ver que dentro do texto bíblico, que o Boaz não era só ele que era o remidor, ele também podia outras pessoas, mas o caso de ela ser uma moabita, os outros remidores não quiseram assumir essa responsabilidade, e como Deus providenciou tudo que as coisas viessem a acontecer. E aqui tem uma coisa interessante no terceiro tópico, que é, vamos dizer, a aplicação de tudo aquilo que nós temos estudado, né, noras e sogras, que é dentro da temática que nós estamos estudando hoje, que é o relacionamento entre nora e sogra. Tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar.
Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Aí você pode falar, mas ou minha nora ou minha sogra não é crente. Não tem problema. O que é crente deve exercer o fruto do Espírito. Ele é aquele que deve se mostrar como um verdadeiro cristão. Porque, ah, ainda que, no caso, em estudo, ah, em relação a Noemi, né, seus filhos estejam mortos, mas imagina de um contexto hoje onde eu fico brigando com a brigaria, no caso não tem como fazer isso, mas brigaria com a minha sogra. Como que isso afetaria certamente o meu relacionamento com a minha esposa e vice-versa. Isso causaria também problema de relacionamento entre os meus filhos, na relação dos netos. E aí a gente vê como que é importante a relação entre os membros da família e quem é aquele que pode equilibrar esse relacionamento. É o Espírito Santo por meio dos frutos do Espírito. É aquilo que faz com que a gente entre em harmonia, respeitando e honrando as pessoas que estão ali na família, de novo, dentro da temática estudando, né, nogras e sogras. E, conclusão, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sogra. E aí a gente sabe, irmão, que a situação dos comportamentos, dos relacionamentos no mundo hoje são muito instantâneo, ou eles são passageiros, e as pessoas não dão importância. Mas nós, como crentes, como aqueles que crê na palavra de Deus, a gente tem que dar significado para essas coisas. Então, a questão da família para a gente, os membros da família, a forma como nós nos relacionamos, isso é fundamental para aqueles que servem a Deus. Então, mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar de sua sogra, demonstrar grande carinho e respeito por ela. Além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido, mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que as sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. E eu quero novamente deixar essas obras consultadas, essas obras para os irmãos estudarem, que é o mito da família perfeita, quem é quem na Bíblia, que certamente você vai ter a história de Ruth, Noemi, tá? Elimeleque, os filhos deles, e o comentário histórico-cultural da Bíblia, do Antigo Testamento, que trabalha como que era, por exemplo, como que era para as viúvas na época de Ruth e Noemi, como que era a situação delas. E eu quero desde já agradecer os irmãos. Certamente aí a gente tem muito aqui trabalhar nessa semana, nessa lição de número 7, né? Como eu não disse no meu nome, eu sou evangelista Cavalcante, mas todo mundo me conhece já aqui. Congrega aqui na Assembleia de Deus sobre o Divino, sede, e que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus.